Bem, voltamos. Este é um programa especial que nós estamos fazendo hoje, fugindo um pouco do hábito, né, daquelas entrevistas, enfim, das matérias mais compartimentadas, né? Porque hoje é feriado, é Dia do Trabalhador, é 1º de maio, e é por esta razão que a gente está fazendo essa conversa aqui, um pequeno debate com dois especialistas, dois homens que tratam desta matéria no dia a dia. O Francisco Alano, que é presidente da FECESC, da Federação dos Trabalhadores do Comércio em Santa Catarina, lida com esta matéria o dia todo, de relações de capital-trabalho, e o Zé Álvaro Cardoso, que é do Diese aqui de Santa Catarina. Nós estamos na sede da FECESC do Diese, e daqui estamos tentando trazer aí detalhes, informações sobre estas reflexões para o dia de hoje, que é este feriado, e a tentativa é tirar as pessoas um pouco desta comemoração sem muito sentido, assim, né? Às vezes a gente perde um pouco a ideia de o que estamos fazendo por aqui. Bom, eu arrisco uma tese aqui, viu, Zé Álvaro e Alano. Hoje é dia do trabalhador, porque se fosse do trabalho, primeiro eu acho que não seria feriado, né? Seria dia de trabalho, né? E eu acho que é do trabalhador porque estamos lembrando uma data onde trabalhadores deram a vida e continuam dando a vida pela produção deste planeta, né? Então eu acho que é trabalhador mesmo. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, sim. Tem sempre essa dúvida, né? Trabalho ou trabalhador? Eu concordo, não, eu concordo contigo, apesar de que as coisas se confundem muito, né? Porque a fonte do trabalho é o trabalhador, né? O trabalho vivo, pelo menos. Tu pode dizer, mas as máquinas... Não, mas as máquinas contêm trabalho morto. O novo trabalho, o trabalho vivo é o do trabalhador. Eu concordo com vocês, eu acho que... Bom, a gente fez um pouquinho do passado, o Zé Álvaro até traçou aí um pouco do início do século, o Alano também nos deu uma ideia disso, mas vamos trazer um pouquinho o debate mais para cá, até para ficar mais interessante, para as pessoas se acharem dentro das conversas aqui, né? Falamos das recuperações de renda, do pleno emprego. Agora, há muitas contestações, né? A gente sabe que a mídia, ela é muito, vamos dizer assim, monopolizada por ideias, digamos, muito vinculadas ao capital, né? E isso é uma tradição nossa, infelizmente, né? Eu não, por exemplo, eu vejo muita editoria de economia nos jornais, mas eu sou do tempo que ainda existia editoria sindical nos jornais, né? Me lembro lá em Porto Alegre, né, em São Paulo também, em Rio de Janeiro, o velho Jornal do Brasil tinha editor de sindical, né, que acompanhava... Coluna sindical. Coluna sindical, né? Isso foi desaparecendo nos anos 70, final dos 70, início dos 80, e perdemos um pouco essa referência, aí ficamos só com essa discussão da economia, da macroeconomia, como se isso não fosse assunto de trabalhador, né? E entramos nesses anos 2000 com um presidente trabalhador, um presidente sindicalista, e eu não sei se nós retomamos esse hábito de ter uma discussão sindical das coisas, da economia. Hein, Zé Álvaro? O que você acha? Eu acho que tu tens razão, é uma visão fundamentalmente empresarial, e hoje ocorre um fenômeno que é muito importante, que eu confesso que em todos esses meus anos aí de estrada, de observação da economia e também dessas relações, né, entre capital e trabalho, eu nunca vi isso, que é o seguinte, uma tão grande divergência entre os dados econômicos, os indicadores econômicos, os quais eu acompanho por dever de profissão, e a sensação dos chamados agentes econômicos, a sensação de empresários, de trabalhadores e tal. Me explico, é o seguinte, hoje tu tem uma situação no Brasil que não é a oitava maravilha do mundo, mas é bastante razoável do ponto de vista internacional, porque a gente não pode esquecer que tu tem uma crise no mundo. Então, por exemplo, vou pegar o melhor indicador que o Brasil tem. Pleno emprego em muitas regiões do país, a menor taxa de desemprego aferida tanto pelo IBGE quanto pelo Diese. O Diese é uma instituição dos trabalhadores. E diz o seguinte, olha, hoje os 10% de desemprego é o menor da história da pesquisa. Tem uma situação nesse e em outros indicadores que é uma das melhores, né? Se pegar, por exemplo, a vulnerabilidade externa do Brasil, o Brasil tem reservas hoje de 400 bilhões de dólares que nunca teve. Então, nós somos hoje, isso é uma coisa que pouca gente sabe e que a grande imprensa pouco veicula.
nós somos o terceiro credor dos Estados Unidos. Porque quem tem reservas internacionais em dólares é credor dos Estados Unidos. O primeiro é a China, com 3 trilhões de reservas, é um absurdo, a China tudo é absurdo. Segundo é a Rússia, com cerca de 600 bilhões de dólares de reservas. E o terceiro é o Brasil, com 400. O Brasil nunca teve nessa situação. E por outro lado, se a gente olha do ponto de vista da sensação da sociedade, entre a juventude, no meio empresarial, nos jornais, é uma sensação de que o Brasil vai acabar semana que vem. Ou não acabou ainda, mas semana que vem acaba. Isso não tem sustentação nos dados, eu insisto nesse negócio. Eu às vezes vou para a mesa de negociação, os empresários ficam fazendo uma análise de conjuntura que não tem nenhuma relação com a realidade. Onde é que vocês viram isso? Às vezes eu vejo, inclusive, gente ligada ao comércio fazendo previsão que depois da Copa o Brasil vai explodir. Onde é que os caras tiraram essas informações, em primeiro lugar? E segundo, isso é ruim para o próprio negócio. Muitas vezes o cidadão é um dirigente, né, de uma organização de classe, e ele está dizendo coisa que vai contra o próprio negócio, porque a economia depende muito das chamadas expectativas dos agentes econômicos. Deixa eu perguntar para o Alano o seguinte. O Alano é um homem que está sempre nas mesas de negociação, né, fazendo as convenções e tal dos trabalhadores do comércio, os comerciários, né? E o Alano, o empresário, quando faz aquela conhecida choradeira e tal, né, estamos alto, não podemos dar aumento e tal, eles são protagonistas desse discurso ou eles são vítimas de uma onda criada por oposição ou por questão de interesses externos, ou eles são digamos, os protagonistas desta onda? Onde é que andam os empresários nesta leva aí? São vítimas ou protagonistas desse discurso? São protagonistas, histórico isso. Principalmente nas datas bases, ou seja, mês de maio são as datas bases de negociação coletiva, uma das principais, né? E neste período, os empresários do comércio divulgam de que o comércio está falido, que não está vendendo, que teve redução de venda de 5%, de 7%. Para chegar na mesa de negociação, nós estamos quebrados. Estamos trabalhando vermelho e, portanto, nós não podemos conceder nada na negociação coletiva. Passada a negociação, aí começa o crescimento. Estamos vendendo, voltou o crescimento, as vendas cresceram. Uma coincidência estranha, né? E é sintomático isso. Eu tenho dito para eles, essa política é de uma burrice extrema. Porque a Luiza, do Magazine Luiza, tem tido um comportamento inteligentíssimo. Porque na medida que tu prega de que o Brasil está quebrado, de que as vendas caíram, que há desemprego, os trabalhadores se retraem, eles deixam de comprar. Ou seja, e consequentemente o comércio deixa de vender. A indústria. Você está falando mal do seu negócio, né? Exatamente. E a Luiza diz, não, nós estamos vendendo, está uma maravilha, a nossa loja, as nossas empresas nunca venderam tanto. Isso é uma posição inteligentíssima. Tem empresário, eu tenho dito para eles, vocês fazem uma política burra, porque na medida que vocês dizem e afirmam de que o país vai mal, de que não estão vendendo, vocês afastam a clientela e aí a tua loja começa a ir mal mesmo. Né? E nós temos regiões aqui no estado em que os negociadores, ou o negociador negocia para a indústria e negocia para o comércio. Então, na mesa de negociação para a indústria, ele arrocha o salário. E o mesmo negociador negocia para o comércio. Ele diz, olha, os trabalhadores da indústria estão ganhando mal e, portanto, nós não podemos conceder aumento aqui na área do comércio. E são regiões pobres. Quando pega a região de São Miguel do Oeste, a região de Canoinhas, são dois exemplos assim, bem vivos nossos, em que é uma das regiões em que os salários são mais achatados e mais arrochados no estado de Santa Catarina. O Alano só para citar isso aqui, o Alano está falando disso em termos estaduais, porque trata-se de uma federação. Ele não é um sindicato, né? Ele é uma federação e, portanto, tem essa ideia estadual, né? Estadualizada do caso, né?
As regiões ou cidades que distribuem renda, que concedem aumento de salário para os trabalhadores, são regiões ricas. Os trabalhadores têm uma condição melhor, as cidades crescem muito mais. Um dia desse eu tive uma surpresa com o Luciano, que é o dono da Van. Ele me disse o seguinte: olha, eu tenho lojas em Curitiba. Curitiba é uma das piores cidades que eu tenho para minhas lojas. São as cidades que eu mais tenho dificuldade para vender. Mas por quê? Porque lá, ele dizendo, os trabalhadores lá ganham muito mal. Se tu verificar as convenções coletivas de trabalho de Curitiba e do estado do Paraná, são muito piores que Santa Catarina. É verdade? No comércio em geral. No comércio e em geral. Então, os trabalhadores em Curitiba e no Paraná ganham muito mal. E por isso as minhas lojas lá vão mal. Né? Então, quando há esse processo de exploração, perde o comércio, perde a indústria, perde os trabalhadores, perde o Estado, que não arrecada, ou seja, perde a sociedade de uma maneira geral. Mas além do arroz salarial, eu queria fazer alguns registros. Temos ou não coisas para comemorar nesse 1º de maio? Evidente que temos. Álvaro já listou aí uma série de conquistas e avanços nossos, mas, por outro lado, nós vivemos um momento até muito triste para os trabalhadores. Primeiro, há um crescimento do assédio moral sobre os trabalhadores violento. Trabalhadores trabalham 10, 12 horas. Para ter uma ideia, hoje tem supermercado fornecendo calças plásticas para os caixas, para as caixas, para elas não irem utilizar o banheiro. Isso é o que tem de pior de exploração dos trabalhadores, de assédio, e já com decisões do tribunal tribunais condenando as empresas por conta desse tipo de comportamento. Hoje, as doenças ocupacionais no comércio, em Santa Catarina, nós encerramos uma pesquisa agora, recentemente, faz 30 dias. As doenças profissionais no comércio em Santa Catarina hoje se equivale ao volume de doenças profissionais da construção civil. Enquanto a construção civil... Era campeoníssimo nisso antigamente. Que era um campeonismo, ou seja, doenças profissionais, depressão, desalento, ou seja, nós chegamos a ter empresas com 30% de trabalhadores na Previdência Social, e uma boa parte deles por depressão. Então nós vemos um período, esse momento é um momento extremamente grave na relação capital e trabalho por conta desse processo, né, de assédio moral. Tivemos hoje um pouco menos de assédio sexual, mas transformar assédio sexual agora para assédio moral. Agora, e felizmente, os tribunais começaram a acordar para essa epidemia, e hoje nós já temos inúmeras sentenças condenando empresas com indenizações milionárias. A gente vê nas notícias do TST a quantidade, né, ou seja, é um volume tão grande de ações que os tribunais acordaram. Orlando, me diga uma coisa, isso foi uma descoberta? Descobriu-se que isso existia, ou isso é uma síndrome que está acontecendo? Ou sempre existiu e nunca se deu conta disso? Sempre existiu, mas eu acho que se avolumou mais. E pelo ritmo de trabalho, pelo crescimento... A necessidade da produção com menos gente? Exatamente. A área de supermercado, principalmente, eles hoje estão sofrendo uma epidemia de falta de mão de obra. Ou seja, em qualquer supermercado que tu visite hoje, que vai fazer compra, tu tem 20 check-out, 30 check-out com 5, 6 caixas. Mas por que não põe mais caixa? Não, porque nós não conseguimos contratar. Então o supermercado hoje faz 50 fichas, das 50 comparece 25, das 25 desiste do emprego, sobram 10,
e os 10 que assumem emprego, um mês depois cai fora. Mas por quê? Excesso de jornada, porque se tu tem poucos trabalhadores, aquele que está trabalhando passa a ter excesso de jornada. Se não tem caixa, o caixa que deveria trabalhar 8 horas passa a trabalhar 12. Trabalhar final de semana, Ou feriado. seja, a precarização, Precarização a profunda. condição de trabalho afugenta o trabalhador. Exatamente, ou seja, trabalhar supermercado 24 horas, até meia-noite, até 10 horas. Isso acontece também com os call centers, também. Os call centers. E aí, Eu já vi dia desses, alguns anos atrás, o ano passado talvez, uma epidemia assim, centenas de trabalhadores sofrendo não, é pior do que isso, é sarna, uma sarna, você imagina, 800 trabalhadores, uma epidemia de sarna, ou seja, falta de higiene, um banheiro apenas para 400 trabalhadores, num ambiente maluco de trabalho, onde todos falam ao mesmo tempo, né? Uma condição de trabalho realmente impressionante das carências, né? trabalha em domingos, feriados, à noite, destrói as famílias, desestrutura. Isso. Fica na ponta de um balcão de um sindicato de telefonistas, aí, por exemplo, é uma coisa impressionante o que você ouve. O trabalhador chega no sindicato chorando, estressado, né? E um outro tipo que não deixa de ser um assédio, mas para nós é uma grande exploração, é o processo de comissão e o processo de metas. Né? Ou seja, o trabalhador tem que vender 100 mil para ganhar mais 500 reais. Aí ele vende 99 mil. Aí ganha o piso da categoria. E a cada mês as empresas, a cada semestre as empresas aumentam as metas. Então isso virou uma praga. É uma coisa frenética. Isso. Virou uma praga e aí tu estabelece uma disputa dentro da loja, dentro da empresa, porque cada um quer roubar o cliente do outro para poder atingir a meta. E a meta é individual. Bom, o Alano, claro, puxou brasa para o assado dele, que são os comerciários, né? Mas restam alguns minutos aqui de final do programa, e isso aqui nós ficaríamos alguns dias, né, falando desses assuntos aqui. Mas eu queria que o Zé Álvaro concluísse aqui esta etapa aqui, de alguma coisa que a gente ouve muitas vezes, que é a desindustrialização do país. Essa é uma tese que seguido aparece, e nós sabemos que parque industrial é um negócio seríssimo, né? Eu me criei na década de 80 ouvindo isso, né? O desmonte do parque industrial, né? A gente viu isso na Argentina, né, os medos da Argentina, década de 90 na Argentina. E aí, Zé Álvaro, isto é verdade, hein? Nós estamos sofrendo uma desindustrialização, olhando lá para os tigres, enfim, para os próprios Estados Unidos, que parece que eles também estão vivendo isso, né? Que fenômeno é esse, hein? Olha, eu acho que sim, eu acho que nós estamos vivendo. Esse é um tema controvertido entre os estudiosos do assunto, mas eu sou daqueles que acho que sim. Eu até me referencio no próprio peso que a indústria tem sobre o PIB. Na década de 80, por exemplo, em 84 mais ou menos, foi quando a gente atingiu o peso máximo da indústria sobre o PIB, isso chegava a 35%. Ano passado, esse percentual é 13%. Em 2013, foi cerca de 13%. Ou seja, tu tem concretamente uma redução da importância da indústria na geração de riqueza no país, no PIB. Muitos dizem, né, eu escuto às vezes até de colegas economistas dizendo o seguinte: não, mas isso não é um problema, né? Olha os Estados Unidos, tem o mesmo percentual que o Brasil. Se na China eles produzem produtos tão bons e mais baratos do que o Brasil produz, não tem problema, a gente importa da China. O fato concreto é o seguinte, Marcelo. Primeiro, quando eu penso uma coisa, quando a Alemanha, a Coreia, a China escuta esse tipo de argumento, eles devem dar risada, né? Por uma razão muito simples, não existe nenhum caso no mundo ainda, pode ser que o Brasil inaugure, de nação bem-sucedida do ponto de vista do crescimento e da distribuição dessa riqueza, que não tem indústria forte. Mesmo o caso dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter um peso
da indústria muito semelhante ao do Brasil, 13% sobre o PIB, sobre o total do PIB, o que acontece nos Estados Unidos é que eles mantiveram o filé mignon da indústria. A nossa indústria é ainda muito de apertar parafuso, ainda tem muito disso. E os Estados Unidos são um caso à parte também, né? Um caso Porque à parte. eles lidam como império e ficam loteando países. Exatamente. Né? Inclusive a transferência de boa parte da sua indústria para a China não foi algo casual, foi de caso pensado, certo? Porque eles, como eu falei, eles mantêm o filé mignon da indústria. Inclusive no caso deles, a indústria bélica. Né? Nós não temos tempo para discutir isso aqui, mas uma das dimensões desse assunto é a questão da indústria bélica. Como é que um país quer ser um país seguro do ponto de vista da paz, né, da manutenção da paz, se não dispor de indústria para fabricar os seus armamentos? Esse é um problema muito sério, né, que as pessoas, obviamente, não estão acostumadas a discutir. Agora, a indústria é fonte geradora de inovação e de tecnologia. Não existe país desenvolvido tecnologicamente que não tenha o domínio industrial em setores estratégicos da indústria. Não existe isso. Pode ser que o Brasil inaugure. Se a gente olhar o crescimento do PIB mais recente numa série de países, esses dados aí estão à disposição, nós vamos verificar que os países que se desenvolveram industrialmente, como China, Coreia, Alemanha, etc., são os países que crescem mais. Então a indústria é um segmento extremamente dinâmico, além de pagar os melhores salários e ser, portanto, um segmento fundamental na própria distribuição de renda. O Brasil não pode pensar em projeto nacional de desenvolvimento, que é tão fundamental, sem, primeiro, parar de perder a indústria, e aí o assunto vai longe, porque passa por câmbio, por inovação, etc. E segundo, melhorar, inclusive, voltar a aumentar essa fatia no PIB. Agora, o Zé Álvaro e Alan, dia desse eu vi uma entrevista do Roberto Dávila com o ex-ministro Delfim Neto. Eu assisti uma parte E ele disse um negócio que me chamou a atenção. O Roberto Dávila perguntou: a China será o país do futuro? E ele disse: acho que não. Acho que a China está destinada a ser vários países, se fragmentar. E aí eu liguei este fato também a uma ideia, que aí eu quero saber de ti se isso é verdade. A China não tem leis trabalhistas, ou tem muito pouco. O dia desse eu ouvi dizer que estava começando a surgir alguma coisa parecida, em alguns setores, né? Leis sociais, leis trabalhistas e tal. E aí, você esteve lá? Sim. Isso é verdade? A China abriu a sua economia para o capital internacional, estabeleceu regras, né, de remessa de lucros e assim por diante, mas também instituiu na China uma organização sindical por empresa e negociação por empresa, muito parecida com a organização sindical americana. Então, toda empresa multinacional que se instala na China tem que necessariamente permitir a criação do sindicato para a negociação coletiva. Então, hoje é um dos países com o maior número de sindicalizados no mundo. Parece estranho isso, né? E milhares, sei lá, mais de 1 milhão de acordos salariais por empresa. Bom, e se tratando de China, não é uma coisa surpreendente, né? Porque é tudo, né? Sim, mas até pouco tempo... Mas dizia-se que não havia, né? Que não havia. Tem uma legislação de sustento que é pequena, tem um salário mínimo por região, por exemplo, cada município pode ter o seu salário mínimo, e é de acordo com a economia de cada região, mas o que me chamou a atenção na China é o número de sindicatos e a quantidade de negociação coletiva, e negociando condições de salário e de trabalho muito superiores do que existiam lá. Quer dizer que isso não é mais verdade. Dizer que o preço do produto chinês é baixo por porque eles não têm lei trabalhista. Não é mais verdade isso. É verdade. Para te ter uma ideia, as 500 empresas de ponta, empresas multinacionais de ponta, já estão instaladas na China. Da Alemanha, principalmente a Alemanha, Estados Unidos, entra um pouco ali França e Itália, mas principalmente a Alemanha e Estados Unidos, são as grandes empresas multinacionais.
com o sindicato funcionando dentro da empresa e negociando acordo coletivo com todas as condições de trabalho e de salário. Então, hoje tem uma massa salarial e uma distribuição de riqueza muito grande por conta dessa organização sindical que existe na China. Ou seja, infelizmente é praticamente um sindicato único, tem uma central sindical, e é uma central sindical. Exatamente, tem uma relação muito forte com o governo, e eu até perguntei para eles, bom, mas se não tivesse a intervenção do governo, né, no sentido de exigir que as empresas permitissem a criação do sindicato para negociar salário e condições de trabalho, nós teríamos na China hoje a organização sindical que tem? Provavelmente não. Mas eu acho que nesse sentido é parecido com a gente. Mas vamos passar certamente por um processo de transição, não sei quanto tempo vai levar, para que se desvencilhe no governo, mas nesse momento é uma organização sindical extremamente forte, para mim, muito rica. Mudou o meu discurso, porque eu achei que isso pesava no sentido não explicar o preço deles. E não é verdade. Hoje os trabalhadores, as grandes lojas de ponta internacional estão lá dentro da China. Agora, Zé Álvaro. Mas um dos fatores, inclusive de atração dessas empresas, é o custo baixo da força de trabalho. Tá? Mas digamos, ainda na comparação internacional, mas tu tem razão, é uma situação que está mudando. Por exemplo, a previsão é de que no médio prazo tu tem uma classe média muito forte da China que vai colocar o próprio regime ditatorial em xeque, porque a China é uma ditadura. Exatamente, porque essa classe média... A ideia que nos passava, hoje eles estão falando menos disso, porque eles foram para lá também, é de que os trabalhadores eram escravos dentro das empresas. E não é verdade. Eu me lembro de histórias de 3 anos atrás, de trabalhador chinês que morria trabalhando. Comia no local que ele trabalhava. Tem regiões com situações precarizadas e tal, mas pelo volume de empresas hoje na China, que são as grandes empresas de ponta, de alta tecnologia, que são grandes empresas e que estão empregando milhões de trabalhadores, essa situação está se mudando rapidamente. Agora, Zé Álvaro, com este dado aí, cresceu, digamos assim, o nosso problema. Porque, como é que explica esse preço baixo, então? Nós temos que aumentar a eficiência, né, para bater esse preço chinês, porque senão não vai acontecer o quê? Eu acho que o custo da mão de obra ainda é fator... Ou o preço chinês vai se elevar um pouco com essa introdução? Eu acho que o custo da mão de obra ainda é um fator que dá competitividade à China, que é uma competitividade até espúria, podemos dizer assim, porque não é por aí que se faz... que torna as empresas competitivas. Né? Agora, a China tem outros aspectos, por exemplo, a questão do investimento em infraestrutura. Né? Por exemplo, a nossa taxa de investimentos aqui, a chamada taxa de investimentos, que é um dos calcanhares de Aquiles da economia brasileira, é 19% em 2013, ou seja, se destina 19% do PIB para investir em fábricas, em construção civil, etc. Na China, esse percentual chega quase a 50%. É um negócio, então tem isso. Mas isso não é tão grande assim, porque eles não têm nada, e aí passa a ter, aí é o dobro. Na China, isso é bom, na verdade, todos os números são completamente diferentes. A China, nos últimos 10 anos, tirou um Brasil da fome, da miséria. Certo? Tirou 200 se eu como uma vez por dia só e eu passo a comer 2, eu estou dobrando. Claro. Mas estou comendo um pouco ainda. Marcelo, tem um negócio muito importante que é o seguinte, o Brasil teve esse fenômeno também, que é o seguinte, primeiro, a população da China ainda é majoritariamente rural. Ela, não sei qual é o percentual hoje, mas mais de 50% ainda vivem no campo. O Brasil não chega a 20%, né, o percentual da... E aí, o que acontece? Exatamente. No golpe de 64, a população rural era majoritária no Brasil. Mas o que acontece? Quando as pessoas saem do campo para a cidade, especialmente na China, que tem emprego, colocação nas indústrias, a produtividade de cada trabalhador aumenta assustadoramente, porque ele sai do cabo da enxada, lá nos confins do mato, e vai trabalhar numa indústria, no caso da China, de ponta,
Então a produtividade do cidadão aumenta muito. E os dados de aumento da produtividade da China nas últimas décadas são absurdos. Por conta disso também desse fenômeno. Esse fenômeno que vai se esgotar. Né? Se esgota tanto o processo de urbanização, vai chegar. Talvez a China não cometa o erro do Brasil, que foi justamente o chamado êxodo rural, né? Que no Brasil é um problema. Tá na hora, já passou da hora de sustar esse processo de esvaziamento do campo. Talvez a China não chegue a esse nível porque eles trabalham com planejamento estratégico. A China planeja para 30 anos. Agora, o certo é que vai se esgotar. Né? Esse ganho. Nós não aprendemos a fazer isso ainda, né? Nós temos eleições de 4 em 4 anos, mas não conseguimos ter planos para 10, 20, 30 anos, né? É verdade. E as políticas do nosso país são políticas de governo, não política de Estado. A maioria delas. Seja um governo... E aí, o novo que vem destrói o que foi feito. Destrói porque não quer valorizar o que saiu. Então, quer dizer, quando transforma eu tenho falado lá no Senac, o Pronatec tem que se transformar numa política de Estado. Porque se não for uma política de Estado e só de governo, assume um novo governo que não seja da mesma linha do que está hoje no poder, mas o Pronatec valorizou muito o governo, eu tenho que destruir. Vira fumaça. Vira fumaça, essa é a verdade. Esse é o problema da política do salário mínimo, por exemplo, que nós falamos aqui, que é tão importante para o país, né? Nos últimos anos foi tão importante, esse 70% de ganho real do salário mínimo nos últimos 10 anos, mas que não é, como tu falou, uma política de Estado, é uma política de governo. Se, por exemplo, não é pétreo, né? Exatamente. Quer dizer, esse é o tipo aliás, tu mencionou no início do debate aqui que já tem gente, tem economista ligado aos empresários que está de olho nessa política. Como o salário mínimo, a política atual, reajusta pela última vez em 2015 o salário mínimo pelo mecanismo atual, já tem gente querendo eliminar essa política como se isso fosse um problema e não a solução para o Brasil. E aí, os trabalhadores sempre estão, digamos assim, aos sustos quando se fala em reforma. Normalmente, reforma é para desconstruir aquele pouquinho que já está ainda valendo, né? A reforma da CLT, a precarização de lei trabalhista. Sim, quando o empresário defende a reforma da CLT, Opa, fica todo não mundo. é para melhorar um pouco a redação, é para retirar direitos, é para flexibilizar, ou seja, o negociado sobre... E aí não sai nada, né? O negociado sobre o legislado, você acaba com a legislação trabalhista. Então, eles nunca querem reformar para ajudar o trabalhador, beneficiar, pelo contrário. Eles querem reformar para ter mais lucro, mais exploração e assim por diante. Bom, pessoal, é um assunto que ficaria aqui o dia todo, né? Com certeza, porque são muitas as informações e os estudos, né, sobre esses dados aí. Chegamos ao final, não há como fazer de outro jeito. Eu quero agradecer demais a presença aqui, quero agradecer a acolhida aqui no prédio da FESESC, da Federação dos Trabalhadores no Comércio, a presença também aqui do nosso Diese, o Zé Álvaro Cardoso, economista. E muito obrigado, viu, por este momento aqui, que a gente reúne duas feras aqui deste assunto tão importante que é o trabalho, e estamos hoje vivendo o feriado do Dia do Trabalhador. Esta foi a nossa intenção, trazer aqui um pouco dessa discussão que às vezes pode passar batido, o sujeito faz o seu churrasquinho, vive o seu feriado e não sabe exatamente por que nós estamos aqui falando deste dia. Zé Álvaro, muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, Marcelo, e te parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Isso mostra por que tu é um cara tão diferenciado na imprensa catarinense. São essas iniciativas, o fato de vir no Diese, discutir com pessoas que geralmente não são ouvidas pela grande mídia, revela por que tu é um cara tão diferente, né, e nesse sentido merece mais uma vez as congratulações. Bom, nós estamos fazendo só o que tem que fazer mesmo, né? Francisco Alano, muito obrigado, viu, pela acolhida aqui e muito obrigado pela presença também. Nós agradecemos também imensamente, até porque esse tipo de programa de debate, de discussão, ajuda a desconstruir um pouco, né, aquele processo histórico que nós tínhamos aí há não muito tempo, que ainda acontece hoje em algumas grandes empresas, e que o empresário explora o trabalhador 365 dias, aí no dia 1º de maio faz uma churrascada.
como se aquilo apagasse, né, toda a exploração, todo o baixo salário, né, arroz salarial que ele promove contra os seus trabalhadores. Depois, 1º de maio, vamos comemorar, porque hoje é dia do trabalho. Não é nem dia do trabalho, é dia do trabalho. O trabalhador ainda está lá lembrando que, olha, a semana que vem tem que voltar a produzir mais. Obrigado, Orlando. Bom, foi isso então, pessoal. Este é um programa diferente, né? Espero que a gente tenha tocado em questões interessantes aí, que o ouvinte e quem está assistindo aqui a RW Brasil também possa ter contribuído com esse debate importante aqui, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência. Este programa da Guarujá pode ser visto logo em seguida. Você vai no site da rwbrasil.net, lá está hospedado o programa, pode ser visto a qualquer momento. E a nossa intenção é esta, né? É deixar que as pessoas vejam de forma livre, dentro dessa nossa proposta aqui, da Rádio Guarujá e da RW Brasil Jornalismo Livre. Até a próxima. Obrigado.